Então, a primeira coisa que eu queria falar justamente para vocês é justamente isso. Essa apresentação ela já está obsoleta e é uma coisa ruim da automação e da computação, né? As evoluções que estão acontecendo são muito rápidas. Mas a base é a mesma e a gente vai trabalhar com o mesmo componente básico, então ainda está valendo várias coisas daqui. A primeira coisa é assim, ó, tirar essa dúvida. Quando falar de Arduino, sempre tem essa confusão. O que que é um Arduino? É uma placa? É um software? É o quê? O Arduino é uma plataforma. Eu chamo de plataforma porque tem vários elementos embutidos dentro dele que a gente trabalha para fazer as nossas automações, principalmente a comunidade maker. Quando eu falo uma plataforma, porque tem um ecossistema completo. Tem placa de desenvolvimento, então a gente tem vários tipos de placas. Arduino também se refere à linguagem de programação Arduino. Hoje ela é considerada por muitos uma linguagem. Eu ainda considero um dialeto, uma variação do C++. Nem uma variação, né? Um complemento do C++. E a gente tem Arduino IDE, que é o ambiente integrado de desenvolvimento. Ou seja, são três sujeitos que têm o mesmo nome. O Arduino placa, o Arduino linguagem, o Arduino IDE. E ainda tem a comunidade de Arduino, a dos makers de Arduino, que também se fala, né, o pessoal do Arduino, do grupo de Arduino. Então, ele foi criado aí por esse povo para a área de design e moda e artes, lá no Instituto de Design de Ivrea. Tanto é que Arduino é o nome de um rei italiano do século XIII. E como o nome próprio, ele não tem essas regras de português, então não tem acento. Antes que vocês resolvam botar acento, como vários botam. E foi criado por esse grupo aí para ser uma plataforma simples de usar. A plataforma de desenvolvimento não é uma coisa nova, gente. Não é uma coisa que o Arduino criou, pelo contrário. Os fabricantes de microcontroladores, microprocessadores têm essas boards, que eles chamam de placa de desenvolvimento, justamente porque são para fazer essa prototipação e verificar quais são as funcionalidades que aquele sujeito tem, aquele microcontrolador, aquele microprocessador tem, antes de projetar um dispositivo que vai ser comercializado. Ou seja, é mais ou menos o que a gente começa fazendo aqui. A gente usa protoboard, depois vai para a placa de circuito impresso, mesmo assim usando a placa de desenvolvimento dentro da placa de circuito impresso. E a etapa final de um projeto de produto seria tu montares uma placa onde esse microcontrolador vai estar lá integrado. Então, placa de desenvolvimento não é uma coisa nova. Para a área de educação, ela começou a ser trabalhada já nos anos 2000, 2005, 2006, já tinha algumas placas com essa visão, ainda um pouco complicado para programar e tal. A sacada do pessoal do Arduino foi que eles criaram uma placa, primeiro, com especificação aberta, ou seja, qualquer um podia baixar o circuito da placa e montar sua placa a partir daquela especificação. E segundo, bolar uma maneira de tu usar só um cabo USB para programar um microcontrolador, que não é uma coisa usual. Ao contrário, é bastante atípico ter uma situação dessa. Outra coisa que o pessoal do Arduino se tocou é de que ele precisava trabalhar com uma ideia que fosse fácil de implementar para que qualquer um pudesse só abrir o programa e sair transferindo seus códigos lá para o Arduino, que não seria fácil de se fazer se tivesse que instalar uma IDE, configurar e coisa assim. Não, vem tudo então dentro da própria Arduino IDE. Foi uma bela de uma sacada deles. Então, o Arduino, na verdade, em termos de placa de desenvolvimento, tem uma família gigantesca. O mais popular hoje é o Arduino Uno, embora o Arduino Nano e o Pro Mini seja essencialmente o próprio Arduino Uno, só que em outros encapsulamentos. Quando eu falo outros encapsulamentos é porque o que interessa do Arduino é simplesmente o microcontrolador. A placa em si, ela é apenas para dar suporte a esse microcontrolador. Tem poucos componentes que têm alguma utilidade de fato na placa. Por exemplo, o USB, conversor USB para serial, que o Arduino usa, é um dos poucos componentes que são realmente ativos. O resto é só componente de suporte.
O Arduino Nano é a mesma coisa, só muda o encapsulamento do microcontrolador, é o mesmo microcontrolador aqui, só que um tem um encapsulamento daqueles tipo through-hole, ou seja, através do furo, que normalmente o cara usa para encaixar na placa de circuito impresso solda por baixo, e o Nano trabalha com um microcontrolador com encapsulamento SMD, que é soldado na superfície. É a única diferença. Mas isso dá uma diferença interessante em relação a tamanhos, porque olha o tamanho dos dois, e eles são exatamente do mesmo porte, da mesma capacidade de processamento. O Arduino Nano ocupa por volta de um terço do tamanho de um Uno, um Pro Mini ocupa um quarto do tamanho de um Uno, só que o Pro Mini tem aí já algumas limitações. Por exemplo, não tem conversor USB. Mas para montagens definitivas, isso aí é mais do que, mais que suficiente, se tu não for usar comunicação. Botei aqui o Lilipad para agradar o lado betânico da automação, porque o Lilipad foi projetado justamente para a área de moda. Então, ele, além de ser nesse formato circular, ele foi projetado para trabalhar com wearables. Então, ao invés de soldar aquelas ilhas que tem ali, as pétalas da flor ali, elas, na verdade, elas são mais voltadas para tu trabalhares com fios condutivos, para tu poderes costurar circuitos dentro das tuas roupas. O Lilipad, inclusive, agora, eu vi agora no sábado, ele já está obsoleto, ele foi declarado extinto, mas tu ainda achas muita coisa falando a respeito dele, muitos projetos falando a respeito dele e dessas ideias aí de wearables. A gente tem os primos grandes, como o Arduino Mega, e aí a gente já está falando em outros microcontroladores, mas mais ou menos da mesma família, da Atmel. O Mega tem uma quantidade muito maior de pinos, uma velocidade maior de processamento, mais memória. Então, isso que torna ele um sujeito mais poderoso, digamos assim, para a automação de sistemas mais complexos. Ele é o favorito, inclusive, de muitos fabricantes de impressoras 3D. Existe um projeto todo chamado RepRap, que trabalha com o Mega como base, e em cima desse projeto foram criadas placas controladoras de impressora 3D, todas voltadas para o ATmega 2560, que é esse microcontrolador dele. Na mesma linha tem o Arduino Due, e aí já ele tem compatibilidade de pinagem com o Mega, e usa um microcontrolador mais avançado. Tem mais algumas funcionalidades, como mais uma porta USB e tal. O 101, que tem uma parceria com a Intel, e esse aí já está descontinuado. O Galileu também está descontinuado. Em 3 aninhos, muitas coisas mudam. O i1, que tinha um microcontrolador e um microprocessador junto, então tu podia colocar um Linuxzinho nele também. Esse aí já foi descontinuado também. Que horror. Só um cemitério aqui. O Leonardo ainda está ativo, é um microcontrolador também da Atmel, mas é um bem mais avançado que o do Arduino Uno, e por isso mesmo até mais caro. E tem agora a chamada linha Maker, onde eles incorporaram a parte de Bluetooth, Wi-Fi, sistemas de comunicação, um carregador de baterias, para tu trabalhar realmente com sistemas embarcados e que não dependam de energia, de uma fonte de energia como tomadas. Então, para trabalhar com baixo consumo, comunicação. Essa família Maker ela está bem ativa, o 1000 é que eu não me lembro se ainda está sendo fabricado, mas a Maker hoje, inclusive, ela tem uma parceria com o pessoal do Raspberry Pi e adaptaram o Raspberry Pi, o microcontrolador do Raspberry Pi Pico, para fazer suas próprias makers também. Fora isso, o Arduino tem os primos. Além da inspiração que o Arduino deu para outros fabricantes, tu pode usar a linguagem Arduino, a plataforma de desenvolvimento do Arduino para outros microcontroladores bem distintos. Por exemplo, o Teensy é uma placa chinesa, tem bem mais pinos que um Arduino regular, ele é mais ou menos do tamanho do Arduino Micro e tem ali suporte então a Arduino. O Athetile 85 é um microcontrolador muito antigo, lá da própria Atmel, 8 pininhos, só 6 que são úteis. Então, esses 6 pininhos servem para várias coisas, entrada, saída, conversão analógico digital, coisas que o próprio Arduino já teria.
Ele não é. Existem placas de prototipação dele, mas o legal justamente é tu conseguires projetar e programar esses microcontroladores isoladamente para algumas aplicações. Eu tenho um que serve para controle remoto de luminária. Então, para botar ali na minha garagem e com o mesmo sistema de radiofrequência dos controles remotos de portão de garagem. Eu montei ele, foi um verãozinho lá nas férias. Só não botei ele a funcionar até hoje. Ele tá lá, ele funciona, bate as relés, eu consigo comunicar com ele, tudo direitinho, mas nunca tive paciência de instalar lá na luminária para minha eterna vergonha. Além disso, a Express, ela se beneficiou. Eles lançaram esses microcontroladores, o 8266 e o 32, e a comunidade gostou muito deles, principalmente pelo fato deles terem Wi-Fi embutido, é um custo bem baixo. E a comunidade começou, na verdade, a portar o Arduino para esses microcontroladores, ou seja, escrever uma adaptação para que o próprio Arduino pudesse ser usado para programar eles. E no FP8266 é realmente a comunidade que mantém, e a própria empresa viu que isso aí era tão relevante que eles criaram no ESP32 a sua versão de Arduino. Então é o que tu usas hoje, é o oficial da própria empresa no caso dos ESP32. O 8266 ainda é o pessoal da comunidade que fez um baita de um trabalho e que até hoje é respeitado. A Express só não pegou o 8266 para isso porque eles já consideram o 8266 obsoleto, antigo. Mas temos aí vários parentes. E tem outras plataformas. Eles têm suporte hoje para os STM32, alguns modelos STM32 da ST Microelectronics. Eles têm suporte para Raspberry Pico, mas também são coisas que a comunidade escreveu. Então, elas são mais instáveis, digamos assim, mas já tem um forte movimento em cima, por exemplo, do Pico, que é bem interessante porque ele é um processador muito mais barato, muito mais poderoso que o Arduino, que os do Arduino convencionais. A ideia é, bom, não tem muito mistério. Vocês já viram esse sujeito, não vou entrar em muitos detalhes sobre ela. Tá? O único detalhe é que, como a gente tem uma diversidade muito grande de placas, a gente tem que levar em consideração o seguinte: um mesmo programa, como o Blink que está sendo mostrado aí no Arduino, ele pode ser executado em diversos hardwares diferentes. E daquelas aulas iniciais, daquela parte de microcontroladores, você sabe, cada hardware tem seu próprio microcódigo, tem seu código de máquina, vamos entender. Então, o processo de compilação feito pelo Arduino, ele gera o código de acordo com o hardware que tu selecionou nele. Então, tu sempre tens que selecionar o modelo de placa para o qual tu vai se trabalhar. Claro, definir a porta USB, porque às vezes tu pode ter mais de um sujeito conectado ao mesmo computador. E tens que ter bem claro isso. Se eu for implementar o Blink a rodar no Arduino Uno, então eu vou selecionar a placa Uno. Se eu for rodar o Blink no Arduino Nano, eu vou selecionar a Nano. Ah, mas é o mesmo microcontrolador? É, mas o processo de carga ele analisa qual é o tipo de placa que tem, que tu estás usando. Então isso aí é importantíssimo vocês terem em mente, não esquecerem de selecionar o sujeito. Isso que eu não estou nem contando com essas outras variantes, como o do Arduino dos Aptine 85, os S32 e assim vai. Aqui vocês sabem o que é um sistema de automação, não vou entrar nesses méritos aqui, o que tem que ter no sistema de automação. A gente já falou bastante sobre o que é um microcontrolador, e aqui sim vai as considerações que me interessam um pouco, tá? Isso aqui é um modelo generalizado de microcontrolador, o que teria dentro, a gente já viu isso aí lá nas primeiras aulinhas. Mas o que me interessa é o seguinte: recursos que a gente tem que ter no microcontrolador que tem que ser analisado. A GPIO, que é a parte de entradas e saídas, e por default já tens como trabalhar com entradas e saídas discretas. Discreta no sentido de que a gente trabalha com sinais de liga e desliga apenas. Sobre a GPIO, muitas vezes é onde a gente entra com os circuitos mais especializados, como conversor analógico digital, como conversor digital analógico, como o circuito de PWM, de modulação de largura de pulso.
timers e watchdogs, que esses sujeitos a gente não está muito acostumado a falar, mas que são justamente os guardiões dos microcontroladores. Essencialmente é o quê? Se um watchdog não é continuamente cutucado, e literalmente cutucado, ou seja, tu tens que dar um sinal para ele de tempos em tempos, ele entende que o sistema travou e ele vai forçar o reinício do sistema, ou seja, vai fazer um reboot automaticamente. No Arduino a gente não costuma ver muito isso, mas é possível ativar e o ATmega 328 do Uno já tem esses circuitos. Vejam, eu estou falando em circuitos. É possível fazer isso em forma de software? Depende. PWM é até possível fazer em forma de software. Não é bom. Timers é possível fazer em forma de software? A gente até viu isso, ou vai ver isso agora, na questão de contagem de tempo. Mas também não é aquela coisa extremamente precisa. Quando a gente fala em circuitos, quer dizer que eu tenho um circuito dedicado para aquela finalidade que vai funcionar independente de todo o resto. Então é mais garantido de que as coisas funcionem como deveriam. A parte de comunicação também é importante ver essas questões. O que é comunicação serial? O que seria o I2C? São protocolos de comunicação com os quais a gente vai trabalhar. E normalmente eles vão estar associados a ou pinos específicos ou vão ser pinos da GPIO que vão ter essa responsabilidade extra. Tá? Então temos aqui alguns modelos. O Bluetooth e Wi-Fi normalmente não depende de pino. A questão do Arduino, o que me interessa ver aqui com vocês? Primeiro, vamos pegar o modelo Uno, que seria o mais comumzão e o que nós temos inclusive no Tinkercad, que tem essas características aqui. Eu tenho uma velocidade de 16 MHz, garantida pelo clock. Isso quer dizer que o menor ciclo de operações dele é 1,16 milionésimos de segundo, menor tempo. Eu tenho uma memória flash 32 kilobytes, que é onde tu vais armazenar os teus programas. Uma memória ROM de 2K, que é para as tuas variáveis do teu programa, então são memórias bem pequenas, mas para muitos sistemas microcontrolados é o suficiente. E tem uma EEPROM de 1K. O que é uma EEPROM? Uma EEPROM é uma memória que é quase que uma ROM, ou seja, uma memória que somente tu podes ler, só que em algumas situações excepcionais tu tens como gravar algum dado ali. No caso da EEPROM, a gravação é feita através de um sinal que torna o circuito gravável. Então, tu tens 1K ali para coisa que tu vais ter que gravar, digamos, quase como se fosse um disco rígido. Tu vais gravar ali e depois de gravado, aquilo ali vai ficar armazenado permanentemente. O permanentemente é modo de se falar, porque, na verdade, a diferença da flash para EEPROM é justamente essa. A EEPROM tu podes gravar um número muito limitado de vezes, por volta de 1000 vezes apenas. E aí depois ela não começa a não ser mais gravável, só pode ler. Então, para coisas bem específicas, como por exemplo, guardar uma configuração de um produto. A questão de alimentação, então a gente pode ter duas formas de alimentação principais, que é o USB, que aí tu vai usar quando está com ele conectado num PC, mas usualmente. Tu podes alimentar ele por uma fonte externa naquele jack, e aí tu vais usar um regulador de tensão que tem no próprio Arduino. Se vocês observarem este circuitinho aqui, a princípio serviria fontes de 7 a 20 volts, mas na verdade qualquer valor acima de 12 volts corre o risco de queimar esse regulador de tensão. Se queimar o regulador, pelo menos o resto tá funcional, mas o problema de queimar o regulador é que tu vai ter que trocar ele depois. E tu podes alimentar ele diretamente através do pino Vin com 5 volts. Aí é que tá, o circuito do Arduino ele é de 5 volts. Então, tu não podes alimentar com muito menos e com um pouco mais tu já queimas ele. Qualquer coisa abaixo de 4 volts e meio, tu já está esperigando resetar ele e começar a ter comportamento errático, porque ele não consegue manter o estado da memória RAM, então tu começa a perder teus dados das variáveis. O que mais que a gente teria aqui?
A USB serve justamente para comunicação. Só que um detalhe é o seguinte, esse microcontrolador ele não conversa segundo os padrões elétricos da USB. Então, tu precisa de um CI conversor de USB para serial, que seria aquele formato, o RX-TX que a gente está falando ali, e que seria essencialmente uma comunicação assíncrona, tá? Bit a bit, e que seria implementado justamente pelos dois pinos ali que correspondem às portas 0 e 1 da placa. Então, a USB ela está ligada diretamente aos pinos 0 e 1 da placa, e é aquela história que eu comentei de funcionalidades acumuladas. Os pinos 0 e 1 servem para entrada e saída também. Mas se tu tiveres comunicação, ele vai servir para USB, ou para o teu comunicador serial, digamos assim. O que que acontece? Se eu estou usando comunicação, aqueles pinos não devem ser usados para ligar e desligar nada. Ou seja, não vou usar para as funcionalidades de GPIO usuais. Se eu fizer isso aí, eu vou estar danificando os bits que estão sendo emitidos e recebidos. Por outro lado, se eu estiver usando eles como comunicação, qualquer coisa que eu mande pela USB e seja convertido, daqui a pouco vai ligar e desligar componentes se eles forem na saída. Então, é aquela história. Eu vou comunicar, 0 e 1 está fora de questão. Ah, mas eu quero trabalhar com USB. Com USB não, desculpa, com Bluetooth. Sem problemas. Tem muito modem Bluetooth que tu ligas direto na serial. Direto ali nos pinos 0 e 1. Só que, novamente, tu perde as funcionalidades de ligar e desligar dali. Ele vai ser usado, esses dois pinos vão ser usados só para comunicação. Também tem essa mesma história. Ah, o Uno não tem Wi-Fi, mas eu quero comunicar com Wi-Fi, eu posso usar um modem Wi-Fi. Ele vai se conectar naquelas duas portas ali, muito provavelmente. Tá? Então, qualquer projeto que vocês façam, que tenha entradas e saídas, vocês usam 0 e 1 apenas como último recurso. Aqui eu tenho uma definição bem legal. Eu tenho 20 pinos, na verdade, no Arduino. Os pinos de 0 a 13 e de A0 a A5. Todos eles podem ser entrada e saída digital, discreta, liga e desliga. Já comentei com vocês a história dos pinos 0 e 1 terem uma função acumulada de serem pinos de comunicação. Perfeito. Então tem essa coisa, dos 20 pinos, alguns não vão ser usados para entrada e saída, porque eles podem ser usados para outras funções. Por exemplo, os pinos de A0 a 5, por que que eles têm uma numeração diferente das outras? Porque eles também estão conectados a um circuito que faz a conversão de sinais analógicos, ou seja, sinais que variam a sua tensão entre 0 e 5 volts, que é o nível de tensão de trabalho do Arduino, para um valor numérico de 10 bits, ou seja, que pode variar entre 0 e 23, proporcionalmente à tensão que tu está colocando. Então, se tu botar 5 volts, o que o circuito vai te dar de retorno é um valor igual a 1023. Se tu botares 2 volts e meio, o circuito vai te dar de retorno um valor igual a 512. São valores inteiros, né? 10 bits como inteiro. Então, essa entrada analógica, digamos assim, tu não vais poder usar ela como um pino de entrada e saída digital se tu estiveres usando as portas analógicas. Tá? Um valor para ler um valor analógico. Não podes acumular funções num pino em determinado instante. Outra coisa que acontece, o PWM, que é um sistema extremamente importante para tu comandares velocidade de motor, aquecimento, até brilho de LED, coisa que vale. É um circuito à parte. Então, tu tens ali uns pinos que são possíveis de usar com PWM. Eles são identificados. Desculpa. Eles são identificados por uns tiozinhos do lado do número do pino. Então, no Arduino a gente tem 6, lá no Mega tem bem mais. E quando eu estou usando eles como PWM, eu não posso usar determinadas, eles como entrada e saída discreta apenas. Uma coisa que eu observei também, e vocês podem acabar tendo esse problema se forem investir em algumas montagens, é que até para algumas bibliotecas do Arduino, se eu utilizar uma determinada biblioteca, eu posso perder alguns pinos de PWM
Mesmo que eu não use esses pinos. Os pinos 10 e 11, é só o melhor juízo, acho que são 10 e 11, eles estão ligados a um determinado circuito que, se eu usar a biblioteca servo, esse circuito fica desativado. Então, até isso tem que se cuidar um pouco quando se usa. A gente, às vezes pode ter problemas, acha que é o programa não está errado. É justamente o fato de que aquilo não é possível pelo hardware. E temos também o circuito de comunicação I2C, que usa esses dois pininhos aqui, o A4 e o A5. Esse aí acumula três funções, né? Entrada e saída digital, entrada analógica e comunicação I2C, que é bastante usado para vários sensores, para displays, por exemplo, vários displays OLED trabalham com esse sujeito. Não vou entrar nesse mérito aqui, isso aqui era mais para uma apresentação genérica sobre o que é entrada e saída. Aí vem essa outra questão de como eu posso programar um Arduino. Temos várias maneiras, que aí nada de novo, e outras linguagens. A questão do setup do loop, eu acredito que todos vocês estejam bem familiarizados. A questão de bibliotecas, eu acho que vocês conhecem algumas coisas. A gente vai talvez usar uma ou outra aqui mais interessante. E usar o exemplo do pisca-pisca para vocês, do Blink, chega a ser até, eu ficaria meio ofendido se fosse usar isso nessa altura do campeonato. Mas ele é uma coisa que serve para comentar alguns pontos interessantes a respeito do Arduino e de como programar coisas. Uma dessas funcionalidades, e aí eu já vou direto para o Tinkercad, recomendo vocês a criarem uma conta do Tinkercad, se necessário for, se vocês já não tiverem uma conta, mas seria interessante vocês verem esse sujeitinho aqui, tá? Porque serve para implementar muita coisa e é através dele que eu vou trabalhar as atividades com vocês. Então vejam vocês aqui. Eu vou pegar um circuito bem simples, e o que eu quero ver aqui é código. Aqui eu tenho um código um pouquinho mais sofisticado, não queria jogar esse código fora, então eu vou fazer o seguinte. Eu detesto quando isso acontece. O mouse ficou preso na placa. Então, para criar um novo circuito, tudo que eu preciso é selecionar os componentes e ir arrastando eles aqui. O que me interessa aqui, eu vou fazer um circuito para não perder muito tempo. Vou fazer um circuito. Vejam, eu vou conectar o botão no TER e vou conectar ele no pino 7. Eu vou usar esse cara como pino de sinal, então vou trocar essa cor. Vai ser verde mesmo. Só para entender que é um pino de sinal. Então, eu estou com ele conectado ao Terra, estou com ele conectado ao pino 7 e vou usar esse código que ele tem aqui, não em blocos, vou usar o próprio código do Blink. Este código aqui, vocês sabem o que ele está fazendo, que ele está colocando o pino 13 para a saída e eu vou colocar o pino 7 para a entrada. Mais do que botar ele para a entrada, eu vou botar ele para a entrada com o resistor de pull-up interno dele ativado. O que é esse resistor de pull-up? Esse resistor de pull-up ele vai puxar naturalmente o estado daquele pino para ele ser elevado, ou seja, ele vai estar sempre com um sinal alto, 5 volts naquele pino, até que alguém aterre esse pino. Então, a funcionalidade desse botão aqui vai ser justamente aterrar o pino, porque quando eu apertar ele, eu vou conectar ele ao terra. E aí sim, só aí que ele vai ficar em estado baixo. Ou seja, eu estou dizendo que quando eu apertar o botão, ele vai ficar em estado baixo. O apertado quer dizer que é low. Aqui eu tenho o meu delay. E aí eu venho com uma questão importante para vocês, que vai ser já o primeiro desafio. Eu vou ler o botão. O botão está no meu pino 7. E vou fazer o seguinte. Cada vez que ele for apertado, eu vou mandar imprimir no meu monitor a mensagem apertado. Acho que é uma coisa bem simplinha de se fazer, concordo? Mas vejam quantas funcionalidades interessantes vão aparecer aqui. Eu vou dar um delayzinho de 500, só para evitar que ele pegue várias vezes o mesmo botão. O que está faltando fazer aqui? Está faltando duas coisas, na verdade. Uma delas é criar a variável bot,
Então, vou criar a variável bot, ela é do tipo inteiro. E a outra, eu vou usar o objeto serial, então eu tenho que inicializar ele. Até aí, tudo bem. Acho que todos vocês conseguem conceber este código. Agora eu vou rodar essa simulação e temos um erro. O que que eu tenho de erro? Ah, L minúsculo. São os problemas de ter um teclado que está estourado. E vamos rodar esse sujeito. Pronto. Ele está rodando e piscando, feliz e faceiro. Ele está piscando porque ele tem um delay de 1 segundo entre uma piscada e outra. Aqui está o meu monitor serial. E agora vamos ver o seguinte. Apertei o botão. Nada de mensagem. Apertei o botão. Nada de mensagem. Por que isso? É porque ele está em low? Não. Agora eu apertei e deu mensagem. Por que está acontecendo isso aqui, gente? Porque o Tinkercad é vagabundo? Não, ele até é bom. Ele é lento às vezes. Agora ele está dando os apertados direitinho. Cada vez que eu aperto, eu dou uma pausa de mais meio segundo. Então, quer dizer, quando eu aperto, na verdade, o loop deveria levar 2,5 segundos. Estão vendo aqui? Isso é uma coisa que incomoda bastante, pelo menos me incomoda bastante, quando eu vejo vocês procurando vídeo no YouTube de como resolve o problema no Arduino. Muita gente, e não estou criticando nesse sentido os makers, porque eles gostam de aprender e testar e colocar as coisas, faz, prepara material, divulga material colocando assim, olha, vou ver como mostrar um pisca-pisca, beleza. Vou ver como usar o leitor de temperatura e umidade. Vou ver como usar um sensor ultrassônico. Lindos os programas, são bem legais, mostram como é que usa. Mas eles não mostram o que acontece com o efeito da integração de vários componentes num circuito. O que acontece com um sistema desses? E aqui está um exemplo muito simples, mas que mostra esse ponto que eu estou querendo ilustrar. Eu tenho um botão, eu só quero saber se o botão está apertado ou não. Por que que tem horas que eu consigo, tem horas que eu não consigo? Por que isso? E eu estou apertando, gente. Por que que só quando eu fico apertando o botão um baita tempo acontece isso? Acontece que existem alguns vícios de programação que aparecem porque o pessoal não leva em consideração as peculiaridades do sistema. Uma delas, cada vez que eu faço um delay, eu estou paralisando o microcontrolador por um determinado período de tempo, que é uma chamada de espera ocupada, porque ele não está fazendo nada, mas ele também não pode ser liberado para mais ninguém. Isso aqui é um tanto quanto incômodo. Por quê? Vejam vocês o seguinte: as ações acontecem quando as instruções são executadas. Então, eu executo o digital write high, dou uma pausa de 1 segundo. Para apagar o LED, eu tenho que dar um digital write low. Isso só vai acontecer depois de 1 segundo. Aí eu vou dar outro delay. E aí eu vou ler o botão. Vejam, durante esses 2 segundos aqui, dessas 4 instruções, 2 segundos e um pouquinho, porque cada instrução também ocupa o seu tempo, eu não vou verificar como é que está o estado do botão. Então, se eu apertei muito rapidamente aquele botão naquele intervalinho de tempo, eu não tenho como o programa perceber que ele foi apertado. Nesse momento, se o sujeito tiver tido a sorte de apertar o botão, estar com o dedo no portão naquele exato momento, é que tu vais perceber que ele está apertado. Se não, não. Se isso aqui é um botão de emergência, gente, o que acontece? Pronto, 2 segundinhos, daqui a pouco já vai ser um problemaço. Então, esse modo de trabalho aqui que o Arduino normalmente implementa, de ter um loop, e que o pessoal chama de o processo de aquisição dos dados, esse modo de polling, ou seja, está fazendo constantes verificações, repetidas execuções da mesma coisa, ele só vai funcionar legal se vocês não tiverem delays. Mais do que isso, não apenas a questão de delays, não tiverem coisas que causem atrasos significativos para que o sistema perceba o que está acontecendo. Não sei se vocês estão captando qual é a ideia. Eu tenho que dar um jeito de fazer as mesmas coisas, dar essas pausas e tudo, sem usar o delay. Ou de executar operações repetitivas, como essa do Blink, e necessariamente está atrelado ao loop.
Existem alguns recursos para a gente poder fazer isso. Um deles, que eu estou estudando mais recentemente, é o RTOS, é o Real Time Operating System, que é uma API complexa que é disponível para várias plataformas que permite fazer execução, entre aspas, paralela de coisas. E outra delas que é mais simples, aproveitando esse conceito do loop, é tu fazer uma série de pequenos testes ao invés de usar delays. Ou seja, contar tempo, trabalhar com interrupções, que aí tu não estaria trabalhando com loop e assim vai. Esses são os objetivos dessas próximas atividades nossas. A primeira coisa que me interessa justamente é o seguinte, e este é o desafio que eu vou cobrar de vocês esta semana. E o cobrar quer dizer assim, eu quero ver se vocês resolvem, tá? Eu vou depois passar a solução para vocês, mas eu quero que vocês, essa vai ser um pouco diferente. Eu quero que vocês até sexta, tá? No horário de atendimento, me resolvam isso. Me mandem por e-mail mesmo, tá? Porque não vou cobrar com uma avaliação, mas eu quero ver isso aqui resolvido. Como é que eu faço esse mesmo sujeito sem ter esse problema do atraso, substituindo o delay por contagem de tempo? Esse é o desafio da semana.